Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José, iniciando mais uma semana, felizmente podendo trazer aqui as nossas discussões, assuntos da realidade concreta aqui do nosso país, realidade da economia, da política, realidade social, fatos que a gente não pôde conversar aqui nos últimos 4 anos em função das pautas terem sido todas conduzidas para o campo da insanidade, o campo do ódio, o campo da maluquice, por essa gente que saiu do poder, que está sendo arremessada para o lixo da história, mas que vai ter que pagar por tudo aquilo que fizeram de mal contra o povo brasileiro. O presidente Lula, ele está no poder há pouco menos de 40 dias e ele já está enfrentando algumas guerras muito sérias. A primeira foi no dia 8 de janeiro e ele venceu essa guerra junto com a sociedade brasileira, junto com a democracia. Tentativa de golpe, ela foi abafada, ela foi contida e as pessoas que tentaram fazer esse golpe estão sendo responsabilizadas em vários níveis. E estão faltando agora algumas responsabilizações no nível mais alto e elas atingirão a figura do ex-presidente da República com certeza. A Segunda Guerra está sendo travada ainda, que é a luta contra o garimpo ilegal no nosso país e a favor dos índios, dos indígenas Yanomamis e as outras tribos também. É uma situação que não vai poder ser varrida para baixo do tapete e ela está acendendo uma série de luzes, uma série de debates na sociedade brasileira sobre esse problema, sobre essa chaga. E a Terceira Guerra, ela está começando agora e essa promete ser uma guerra muito severa, porque o presidente Lula, ele precisa que o Banco Central aqui do nosso país esteja alinhado com uma diretriz econômica para que o Brasil cresça, para que o Brasil possa gerar emprego e possa diminuir as nossas mazelas e desigualdades sociais. Se o Banco Central está jogando contra, está a favor dos interesses econômicos de pequenos grupos, grupos financeiros, grupos ligados a bancos, evidentemente nós vamos ter uma situação de enfrentamento muito séria e o presidente Lula parece que está com muita disposição desse enfrentamento, podendo culminar inclusive com a destituição ou a remoção, o afastamento de algum modo, pelos modos legais, pelos modos constitucionais, dessa turma que está encastelada dentro do Banco Central do nosso país. E o que é o Banco Central, né? Qual a influência que ele tem na nossa realidade? Por que o presidente Lula está colocando essa questão na pauta do dia, o que parece ser uma nova guerra muito severa, muito importante no nosso país? Bem, são sobre essas questões que eu quero conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo com vocês ao vivo, antes de entrarmos no ar. Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que está crescendo, cada vez mais pessoas estão chegando aqui no nosso clube de membros, que é uma maneira muito bacana também de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos aqui enfrentar os nossos temas aqui desse começo de semana. Em primeiro lugar, é o seguinte: a Segunda Guerra que eu falei com vocês, né? Com espaço aéreo fechado, garimpeiros não conseguem voos clandestinos para sair da terra Yanomami. Gente, existem garimpeiros, e exploradores de garimpeiros, né? Nenhuma situação pode justificar alguém estar numa área ilegal, que eles sabem que é uma área ilegal, sabem que estão matando pessoas, sabem que estão destruindo a natureza, enfim. Nada disso é justificável. Mas quando a gente olha o perfil dessas pessoas todas, a gente tem que ter uma noção de que nós estamos lidando com seres humanos também. E mesmo os seres humanos que estão numa atividade ilegal merecem também o tratamento humano, o tratamento correto, o tratamento dentro da lei. Mas as pessoas não podem ser condenadas à morte, algum tipo de extermínio, enfim, nenhum tipo de eliminação, como se fosse uma guerra mesmo, uma guerra fratricida aqui no nosso país. Então, essa questão está sendo acesa para um debate aqui no nosso país. E é um problema que tem que ser resolvido, mas o problema social desses que se colocam no garimpo ilegal não é um problema isolado. Nós temos milhões e milhões de brasileiros que estão vivendo em situações informais, em situações que beiram a ilegalidade, muitas delas em situações que prejudicam outras pessoas. Isso tudo tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido com enfrentamento total da sociedade também, enxergando o que está acontecendo. Bom, a Polícia Federal já está lá no local, a gente está vendo algumas imagens de algumas situações anteriores aqui que estão sendo divulgadas, tá? Para mostrar como é que vai ser a situação, tá, gente? Nós vamos ter lá todos os equipamentos, ó,
vamos ter situações como essa aqui. Já estão acontecendo, essa semana eu mostrei para vocês no nosso vídeo anterior, situações onde maquinários estão sendo destruídos. O que estava sendo proibido por determinação do governo de Roraima, né? Uma lei estadual interferindo numa lei federal que determina a destruição, mas havia uma vontade política do governo Bolsonaro, dos generais, né, ex-generais que estavam ali dentro da máquina do Estado brasileiro, que impediam que a lei fosse cumprida. Portanto, os garimpeiros eles se afastavam, mas depois eles voltavam e continuavam, como continuam até hoje, nessa situação. Eles estão, boa parte deles, num total desespero porque o espaço aéreo foi fechado, eles não têm mais como fugir, vão ter que sair da floresta por dentro, caminhando dias e dias, vai ser um morticínio ali dessas pessoas que estão ali. E aí eu quero compartilhar com vocês um vídeo de uma matéria que foi feita pela Record, que mostra aqui como é que funcionam alguns desses garimpos, né? Colocando aqui algumas imagens aqui. E o perfil dessas pessoas, né? Você vê pelo jeito como elas trabalham, sem nenhum tipo de equipamento, descalças, né? Você vê ali, depois a matéria vai mostrar ali a contaminação desses próprios garimpeiros pelo mercúrio. Eles adoecem, eles ficam com doenças crônicas para o resto da vida. E o que eles ganham no final da história, eu mesmo não sabia. Essa matéria aqui informa que eles ganham em torno de 4 a 5% do ouro que é explorado ali, porque existem nesses garimpos, né, donos, entre aspas, né, que recrutam esses trabalhadores, esses garimpeiros, esses informais ou esses legais para esse tipo de atividade. Então, na verdade, eles também estão matando, estão poluindo, mas estão também se matando, estão se poluindo também e não estão resolvendo as suas vidas, né? Vocês imaginem o tipo de situação que rola nesses garimpos ilegais, quem são os donos, né? Os envolvimentos que esses donos têm com esse tipo de atividade ilegal, o envolvimento político, a cobertura política, a promiscuidade com a política também, com órgãos governamentais para terem acesso a esse tipo de situação de exploração. Gente, é quase um trabalho escravo, é quase a exploração de uma lavoura escrava ou de uma boca de fumo, de uma organização criminosa. Não tem diferença nenhuma o cara que está no topo dessa história toda, que esses sim, ou esses é que devem ser alcançados e não vai ser difícil não. O governo parece que não vai dar moleza para essa gente. Nós vamos ver agora uma operação da semana que vai nos confirmar isso aqui. Bom, e aí vamos para a terceira guerra aqui. O presidente Lula hoje, na posse do Aloysio Mercadante, na frente do BNDES, deu alguns recados muito duros. Isso aí certamente vai mexer com o dólar vai subir, vai ser os meios de comunicação vão bater nisso direto, né? Como pode o presidente Lula querer falar sobre taxa de juros aqui no nosso país? Ué, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um empregado? O presidente da República tem que ser um empregado de banqueiro, tem que baixar a cabeça para a taxa de juros que eles fixam, para somente movimentar o setor financeiro, o setor especulativo aqui no nosso país, fazendo que o Brasil não avance para lugar nenhum, que a gente continue a ser a grande senzala no que o Brasil se converteu ao longo da nossa história? Pois bem, vamos ver o que o presidente Lula disse. Vamos lá. Até você resolver os problemas e ajudar a classe empresarial que precisa aprender a reivindicar, precisa aprender a reclamar dos juros altos, precisa aprender a reclamar, porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a Fiesp falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era alguns dirigentes sindicais, aqui alguns amigos meus, e a Fiesp, todo dia do cupom, ele falava do juro, todo dia do cupom. Agora eles não falam. Eles não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje 3,5% é pouco. Então é preciso, Josué, que vocês saibam, se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Gente, é muito importante um presidente da República jogar para a sociedade esse tipo de discussão.
porque, como eu já salientei no nosso encontro anterior, o Banco Central ele funciona como dono de uma casa onde você é o inquilino e você paga o aluguel. E o Banco Central ele fixa o aluguel todo mês ao sabor do interesse dele. Se ele quiser te explorar ao máximo, ele vai sempre aumentar o valor do aluguel. Então, como é que fica essa história, né? Lembrando que essa casa que hoje nós pagamos aluguel já foi nossa, né? Foi uma casa própria. Mas nós estamos hoje despossuídos, nós estamos agora reféns desse troço chamado Banco Central, que é o proprietário, né, desse valor do aluguel, ou seja, da taxa de juros. Por isso que o Lula está reclamando, mas olha só, o presidente da República ele não tem que ser só um reclamão, né? Ele tem instrumentos às suas mãos para acentuar esse embate, que pode culminar, inclusive, com o afastamento do presidente do Banco Central. Claro que isso é um processo que já foi bem amarrado, né, para que não tenha muitas transformações. No governo Bolsonaro, no meio da pandemia, sem discussão da sociedade, justamente para preservar interesses do setor financeiro, dos banqueiros do nosso país. Então, o Lula, quando levanta essa questão, é muito importante, porque a sociedade que sempre foi alijada desse tipo de debate, começa agora a prestar atenção para que serve o Banco Central. E o Banco Central vai ter que ficar do lado de quem? Do lado do povo brasileiro ou do lado de banqueiro? Vamos ver mais um trecho aqui da fala do Lula. Tem muita gente que fala, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar. Porque quando eu era presidente, eu era cobrado. Deus sabe quantas reuniões com o Guido Mantega, com o Meirelles, o povo xingando, a Dilma cobrando, não sei mais cobrando, e a gente ia resolvendo. Agora é o seguinte, a sociedade brasileira precisa compreender que a economia brasileira precisa voltar a crescer. É urgente ela voltar a crescer. E só tem dois jeitos dela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz de investimento, ela só vai fazer investimento se tiver demanda, ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando ela primeiro a mão na massa. Bom, gente, então é o seguinte, eu vou colocar para vocês essa posse completa na descrição do nosso vídeo, mas certamente vocês vão ver o Jornal Nacional, o Globo News, todo mundo colocando especialistas para dizer que isso que o Lula está falando não faz sentido, que a taxa de juros tem que ficar lá em cima. A taxa de juros do nosso país é a mais rentável do planeta. Qualquer especulador mundial que quiser ganhar muito dinheiro sem fazer nada é só vir para o Brasil, porque a taxa de juros lá em cima, na Europa a taxa de juros é lá embaixo, no Japão é negativa, em países como Portugal é zero, e aqui no Brasil esse mundaréu de dinheiro que é tirado do povo brasileiro para sustentar banco, para sustentar não, né? Para dar uma alta lucratividade para banco. A lei que regula o Banco Central é uma lei complementar que foi aprovada agora em 2021, né? Chama Lei Complementar 179. Ela diz ali que a presidência do Banco Central pode ser substituída, mesmo ele tendo um mandato ali durante 4 anos, por iniciativa do presidente da República, o ministro da Economia, ou da Fazenda, né, no caso o Haddad, e o ministro ali de Planejamento, ou da Receita, que no caso, na configuração atual, é a Simone Tebet. Então, se os três ali apresentarem um pedido de afastamento do presidente do Banco Central, isso vai ter que ser mandado também para o Senado, que por maioria simples, basta metade mais um dos senadores aprovarem, que haverá substituição do presidente do Banco Central. É uma situação difícil porque os meios de comunicação estarão contra, o parlamento brasileiro, o Senado brasileiro, né, é composto ali por senadores que pertencem a uma oligarquia econômica ou tem vinculações com a oligarquia banqueira aqui do nosso país. Então não vai ser uma tarefa muito fácil, mas se o presidente da República joga essa questão e mostra que nós estamos travados em função desse tipo de interesses, pelo menos a sociedade pode começar a se mobilizar, pode começar a pressionar o parlamento, pode começar a colocar uma série de informações, como canais aqui como o nosso, para a sociedade cada vez mais estar percebendo que nós estamos sendo explorados, que nós estamos sendo aviltados e cada vez mais existe um setor da economia aqui no nosso país que está se dando cada vez melhor, né? Então, é possível fazer isso, a gente vai ver colunas como essas aqui, ó. Alexandre Schwarzman,
não há menor espaço para o Banco Central cortar juros. Eu diria para ele, está de sacanagem, o senhor Alexandre, que é um homem do mercado, enfim, fez parte do Banco Central também, na época do Meirelles, na época que o Meirelles foi presidente do Banco Central. Então, essa gente toda está a serviço dos seus parceiros, né? O Estado de São Paulo publicou agora. Lula diz que atos golpistas foram revolta dos ricos que perderam as eleições. Eles não deram muita ênfase a esses combates que o Lula já está começando a esboçar contra essa lógica aqui no nosso país de termos o dono, né, aquele que se julga dono, fixando o valor dos aluguéis todos os meses, competindo ao inquilino apenas tirar dinheiro da sua sobrevivência para continuar a pagar essa lucratividade de quem está podendo dar as cartas, né? É quase um milicianato instituído pelo sistema financeiro contra o povo brasileiro. Então, está sendo muito salutar o presidente Lula levantar as primeiras bandeiras relacionadas a esse assunto para a gente compreender cada vez melhor o que é que acontece no nosso país e por que durante 4 anos nós tivemos uma quadrilha escondendo esses assuntos do povo brasileiro e assaltando o nosso país cada vez mais, fazendo os amigos de Guedes saírem cada vez mais enriquecidos, mais endinheirados pela exploração que fizeram contra o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande os comentários de vocês aqui para o nosso portal. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!